Bom dia, Bárbara. Bom dia, Joyce, filha amada. Vencemos mais um mês, né? Glória a Deus por isso. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, irmã Angélica. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos dar início então, nossa consagração do mês de maio. Eu repito, bem-vinda Raquel, repito todos os meses, né? Como Deus tem sido gracioso, bondoso e misericordioso. Em um tempo de transição que vivemos, depois eu explico por que transição, mas em um tempo de grandes conflitos, de uma grande confusão, de um grande caos, nós estamos aqui. Por que estamos aqui? Porque Deus nos sustentou, porque Ele é nossa bandeira, porque aprouve a Deus nos guardar. Ele nos sustentou, Ele nos trouxe até aqui. A misericórdia dEle se renovou dia a dia, semana a semana, mês a mês, sobre as nossas vidas e se renovou mais essa manhã sobre nós. Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres, por isso glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, por isso fazemos menção do nome dele, como diz o salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos, trazendo para o nosso tempo, né? Uns confiam em bens, outros confiam em governos, outros confiam no seu diploma, outros confiam na força do seu braço ou no poder do seu trabalho. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Ele é justo, santo, bondoso, maravilhoso, misericordioso, permanece o mesmo para todo sempre. Bendizemos o nome do Senhor. E nós iniciamos hoje o primeiro dia de consagração. Hoje é dia 3 de maio, segunda-feira, não é isso? Agradecendo ao Senhor por termos vencido o mês de abril na presença dele e clamando a ele que a vontade dele, que é boa, é agradável e é perfeita, se cumpra em nossas vidas no mês de maio e se cumpra através das nossas vidas no mês de maio. Amém? Nós precisamos ser como fontes, irmãos. A gente precisa entender isso. Tem gente que quer receber de Deus, quer receber de Deus, mas se transforma numa lagoa de água parada. Vocês já viram que água parada apodrece, água parada fica podre, inutilizada, inútil, né? Nós precisamos ser fonte, nós precisamos ser fonte de água viva. Aquilo que recebemos de Deus, nós jorramos para fora, né? E o Senhor prometeu colocar em nós essa fonte que jorra para a eternidade, ela não seca, não é verdade? Então nós recebemos de Deus e jogamos para fora, saciamos a sede do sedento. Deus quer nos usar, Deus quer te usar nesse tempo, amém? Vamos nos permitir ser instrumentos de Deus, em o nome de Jesus. Acordei hoje falando muito, né? Vamos orar para começar a nossa meditação? Glória a Deus. Amém? Oremos. Pai, obrigado por tua graça, tua fidelidade e teu amor.
Tu és santo, justo, eterno, poderoso. Nos ajudou até aqui, te glorificamos por isso. Reconhecemos tua fidelidade, grandeza e teu poder. Reconhecemos que por ti todas as coisas foram criadas. Reconhecemos que por ti toda a criação é sustentada. Reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Tu és quem nos guarda, quem nos sustenta. Tu és o autor da vida, quem nos mantém em vida. Tu tens o domínio e controle sobre todas as coisas. Grande és tu, Senhor, e te glorificamos. Somos gratos a ti, Pai, pelo mês que se passou, porque o Senhor nos sustentou. Gratos a ti pelo teu amor. Gratos a ti, Jesus, por se entregar por amor a nós, como o Senhor mesmo diz, ninguém tira a tua vida, o Senhor a dá gratuitamente e a dá por amor. Obrigado, Jesus. Te agradecer, Espírito Santo, por vir para nos ensinar, nos consolar, nos conduzir, nos encher, nos capacitar, nos dotar de dons. Obrigado por isso. Não nos deixar órfãos. Obrigado por tua presença. Nós somos gratos por isso. Gratos por termos sido atraídos para esse momento, para podermos estar próximos de ti, para podermos ouvir e aprender acerca da tua palavra. Prepara nossos corações para que possamos aprender com o Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento, ouvir a tua voz e praticar a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Repreenda tudo que não provém do Senhor ao nosso redor, em nossas vidas, contra as nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Conceição. Glória a Deus. Raquel, seja bem-vinda. Mais alguém que eu não falei? A Bárbara eu já falei. Joyce. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero trazer uma meditação para vocês que está em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1. Diz a palavra do Senhor assim. Deixa eu me posicionar aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a muitas genealogias intermináveis que causam controvérsias, ao invés de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Amém? Só até aqui, para a gente meditar um pouquinho nessa palavra. Quando Paulo ele retorna para a cidade de Éfeso, ele encontra um falso ensino, falsos mestres difundidos dentro da igreja. E Paulo envia Timóteo, o seu discípulo, para liderar, para pastorear essa igreja. E agora Paulo escreve essa carta de encorajamento e instrução para ajudar Timóteo a lidar com essa situação difícil que a igreja estava passando. Agora vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo. É assim que ele se identifica na carta que ele escreve a Timóteo.
Apóstolo significa enviado. Para que ele foi enviado? E presta atenção, porque o Senhor nos chamou, ele nos curou, restaurou, libertou. Esse é o propósito do Senhor. Ele nos chama, nos prepara para quê? Para nos enviar. O que Cristo fala? Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, não é verdade? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele nos derrama sobre nós o Espírito Santo para isso. Esse envio não é apenas para o pastor, o obreiro, aquele consagrado da igreja, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todos nós que cremos no Senhor somos chamados, comissionados a essa grande obra, a essa grande missão. Então, Paulo se identifica como apóstolo, que significa enviado, e enviado para quê? Para combater falsos ensinos que causam controvérsia ao invés de promover a obra de Deus. Enviado para instruir ao amor, à pureza de coração, a uma boa consciência, a uma fé sincera. E nesses versículos, o apóstolo Paulo fala de uma sã doutrina, versículos 10 e 11, diz o seguinte: para os que praticam imoralidade, para sequestradores, para mentirosos que juram falsamente, para todos aqueles que se opõem à sã doutrina, esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Paulo fala de uma sã doutrina, e essa sã doutrina nós encontramos no, como ele chama, glorioso evangelho de Jesus Cristo, no qual Deus confiou a ele e deixou para nós, aqueles que cremos. E o apóstolo Paulo está chamando aquelas pessoas a voltar ao evangelho, a voltar a simplicidade. Hoje nós temos todos os dias uma overdose de informação, uma série de linhas de entendimento, uma série de linhas teológicas. Nós temos uma overdose, e informação é bom, irmãos. Eu não estou falando contra a informação. Eu estou falando que tem um monte de gente perdida. Pastor, você viu sobre isso? Você viu aquilo? O que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? O que o senhor acha dessa teoria? Voltemos à simplicidade do evangelho. Deixemos discussões vazias que não edificam e não levam a lugar algum. Voltemos à base, ao propósito inicial, que é o amor. Voltemos à simplicidade do evangelho. Te convido, se você estiver com a Bíblia aberta, a abrir comigo em Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos lá. Apóstolo Paulo aqui em Romanos 1 está apresentando o glorioso Evangelho de Deus. É esse Evangelho que nós precisamos voltar. Romanos capítulo 1, verso 1. Ele fala do Evangelho de Deus. Porque ele frisa sobre o Evangelho de Deus? Porque havia naquele tempo, por exemplo, o Evangelho de César. Havia naquele tempo outros evangelhos. O que significa evangelho, pastor? Evangelho significa boa notícia.
Pastor, por que nós não ouvimos falar do Evangelho de César? Porque boa notícia de homens pode passar, mas a boa notícia de Deus, ela foi para pessoas daquele século, ela foi para pessoas do século seguinte, elas são para pessoas do nosso século e ela dura eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje permanece o mesmo para todo sempre. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece, céu e terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Evangelho significa boa notícia e o apóstolo Paulo está trazendo a boa notícia de Deus. Não é o evangelho de César, é o evangelho de Deus. Paulo estava na prisão, mas anuncia boa notícia. Mesmo preso é livre, mesmo perseguido tem paz, mesmo com portas fechadas fala-se de esperança, porque recebeu o evangelho de Deus, e a boa notícia de Deus traz vida onde reina a morte, traz luz onde impera trevas, traz esperança onde reina desesperança, traz liberdade onde tem cadeias. O evangelho de Deus faz isso. Esse é o evangelho de Deus. Voltemos à simplicidade do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, como diz no versículo 3 de Romanos 1, fala acerca do seu Filho, que veio como homem, mas que morreu. Mas Paulo, o Filho de Deus veio como homem para nos salvar, para mudar a história, para nos libertar da opressão, mas ele morreu. Que boa notícia que é essa, Paulo? Ele vem para nos salvar, mas ele morre. E agora, Paulo? Ele morreu sendo inocente, Paulo. Por um povo que era culpado, por um povo que transgrediu a lei, por um povo que pecou e foi condenado, e condenado de morte, e ele fez isso por amor a esses culpados, por ter esses culpados como preciosos. Como está escrito, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, Paulo, que boa notícia é essa desse homem que é filho de Deus, mas que morre? A boa notícia é que a morte não pôde detê-lo, os soldados não puderam detê-lo, a pedra do túmulo não pôde detê-lo, os falsos testemunhos não puderam detê-lo, as feridas infligidas nele não puderam detê-lo, a cruz não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vivo está, permanece para sempre, abriu as portas da ressurreição e nele eu e você temos acesso à vida e a ressurreição. Essa é a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. A boa notícia é que tem poder para nos ajudar. Não importa o que tenhamos feito no passado ou o que fizemos até agora, tem poder para nos ajudar. Tem poder para nos libertar, tem poder para nos transformar, tem poder. Ele foi preso para que pudéssemos ser livres, ele foi morto para que pudéssemos ser vivos, ele foi ferido para que pudéssemos ser sarados. Tem cura para você, tem restauração para você que me ouve, tem poder disponível. Ele veio da descendência de Davi, como havia sido anunciado pelos profetas antigos, e apareceu naqueles dias provando que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Assim como ele disse, ele cumpriu, e assim como ele disse que vai voltar, nós esperamos
esperamos e vivemos na expectativa da volta de Cristo, porque o que há de vir virá e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então viva nessa expectativa. Você que chora, creia. Você que vive justamente, creia. Você que tem sido confrontado, afrontado, injustiçado por ser justo, creia, porque chegará o tempo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu santo nome. Permaneça em fidelidade, permaneça em justiça, permaneça no caminho, lave as suas vestes, se arrependa dos maus caminhos, porque Ele virá e enxugará todas as lágrimas, nos levará para junto dEle. Ele tem poder, inclusive, sobre a morte. Ele é nossa viva esperança. A batalha não está perdida. Ele permanece vivo. Ele permanece no controle. Ele permanece para sempre. Com base na mensagem do verdadeiro Evangelho, voltando para a simplicidade do Evangelho, não vamos perder tempo com discussões tolas e sem sentido. Vamos aceitar a nossa missão. Ele está nos enviando para promover a obra de Deus e não contendas, para buscar o amor, para nos importar com o próximo, para buscar um coração puro, despido de avareza, de maldade, de malícia, despido de contenda, de mágoa, de rancor, um coração puro, buscando uma boa consciência, um caráter aprovado, uma mente transformada e vivendo uma fé sincera. Chega de hipocrisia, chega de capa, chega de mentira. Fomos chamados para carregar uma boa notícia, a boa notícia de Deus acerca do seu Filho, que foi morto, mas ressuscitou, vivo está dentro de nós. E isso é razão para celebrarmos, para alegrarmos, para nos levantarmos hoje e anunciarmos aos quatro cantos que Ele está vivo e vai voltar para nos buscar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, irmãs, amanhã é terça-feira, nós teremos mais um momento. Te peço, se você tiver gostado dessa mensagem, tiver alguém que você quer que ouça, compartilha ela. O vídeo vai estar no IGTV. Chame alguém também para participar amanhã, às 6 da manhã. Amém? Compartilha meu perfil aí, para que possam meditar na palavra conosco também, em nome de Jesus. E é isso. Glória a Deus. Amanhã às 6 da manhã, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui orando e meditando na palavra do Senhor. Obrigado pela presença de vocês. Se tiverem pedidos de oração, mandem para mim. Podem me mandar no direct aqui no Instagram, eu vou anotar. Nós temos momentos de oração, estaremos orando pelo seu pedido, pelo seu propósito. Se você tem alguma experiência acerca desses momentos de consagração, compartilha com a gente, isso edifica a fé. Me manda um áudio ou me manda escrito. Se você não quiser que seu nome seja falado, não tem problema, a gente não fala o seu nome, mas para a gente compartilhar, nossa, uma palavra que eu recebi assim, nossa, na oração aconteceu assim, assim, tá bom? Compartilha com a gente para edificar a fé dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, até amanhã, terça-feira, 4/5, se o Senhor não voltar, às 6 horas da manhã, aqui no meu Instagram.
Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, sejam instrumentos do Senhor. Vocês têm dentro de vocês a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. Então fluam nesse Evangelho em o nome de Jesus. Fiquem em paz e forte abraço. Tchau, tchau.